A graça do Senhor seja suficiente para nós, em nome de Jesus, que possamos desfrutar desse presente maravilhoso do nosso Deus para nós. Tito capítulo 3, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Versículo 8. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Vamos repetir só a última frase do versículo 15 juntos? A graça seja com todos vós. Oremos. Senhor, que essa seja a nossa oração, a Tua graça para conosco, gente que precisa de Ti, gente que carece de Ti, porque a Tua palavra mesmo diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, se tornaram, portanto, carentes da glória de Deus, e nós aqui, para usufruirmos, Pai, da bênção de ter o vislumbre da Tua glória revelado na Tua palavra, carecemos de graça, graça sobre graça.
Pai, que possamos ser levados e conduzidos à medida que lemos a Tua palavra, ouvimos o Evangelho sendo pregado, sejamos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, sejamos cheios de esperança, uma bendita esperança que nos faça viver o já com a certeza do que há de se manifestar no ainda não. A gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus na sua segunda vinda. Que isso nos motive, nos dê sentido num tempo tão confuso, em dias tão maus e violentos como os que vivemos. Assim te oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Povo de Deus, crer e agir, última mensagem dessa nossa objetiva série, nessa objetiva epístola de Paulo a Tito, seu discípulo. E confesso, irmãos, que queria ter vivido uma semana menos atribulada em termos de notícias para olhar o texto bíblico. Vocês sabem, a rotina da preparação de uma mensagem, ela é desenvolvida ao longo da semana, no curso da semana. E foi uma semana muito dura, muito violenta para o Ocidente. Na verdade, vivemos dias muito violentos em todo o mundo. Uma guerra no leste europeu, a guerra urbana flagrante do Rio de Janeiro, onde essa semana 22 bandidos foram mortos. Uma pessoa também foi morta, uma profissional, uma senhora. Me chama muito a atenção, embora esses homens sofreram a pena da lei, de acordo com o que aprendemos em Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Aqueles que procuram o mal, infelizmente, encontram o mal sob o braço longo da lei. Foi o que aconteceu com esses 22 homens, a maioria deles jovens, subúrbio do Rio de Janeiro. Mais uma estatística. E o que me impressiona é muitos crentes celebrarem isso, agitarem-se com isso. Mas é muito difícil, meu irmão, minha irmã, olhar para todo esse cenário de tanta e extrema maldade, como aquele ocorrido no Texas, nos Estados Unidos, também essa semana. 19 crianças e 2 professoras assassinadas com um rifle de assalto por um homem endemoniado. Não consigo enxergar outra classificação para a vida daquele rapaz de 18 anos que cometeu esse crime e depois também foi neutralizado. Os dias são maus, irmãos, e em dias maus precisamos de boas novas e de boas obras. Quando também na mesma semana, e as primeiras palavras do texto que lemos são o apóstolo Paulo provocando a Tito a lembrar os homens e mulheres que eram parte da igreja de Creta, lembrar aquele povo nascido de novo a se sujeitar aos que governam e às autoridades. Numa semana onde chega-se à conclusão que o fundão eleitoral já se aproxima da casa dos 5 bilhões de reais para financiamento das campanhas eleitorais daqueles que nos governam, no legislativo e no executivo. 5 bilhões de reais para propaganda política num país de miseráveis. Onde também nessa semana, pensando em termos de autoridades, cruéis e maus agentes da PRF
torturam com requintes de crueldade um homem que depois foi evidenciado ser um homem com problemas mentais, que era medicado. E claro, o homem se descontrolou quando foi preso. A notícia está aí, todos ouviram. Dentro da viatura foi improvisada uma câmara de gás remontando a Auschwitz, a Alemanha nazista da Segunda Guerra Mundial. Esse é o mundo em que vivemos, irmãos. Um mundo mau. Nós não devemos ser tentados pelas narrativas ideológicas que tentam situar tais ações nas meras esferas humanas. Não, minha gente, a raiz de todos esses males é muito mais profunda, porque a raiz de todos esses males está no inferno. A raiz de todos esses males é espiritual, é o pecado, é a doutrina do pecado. Precisamos sempre bater nela, sempre falar dela, para nos colocar no nosso devido lugar e nos posicionar, portanto, no presente século, usando a mesma linguagem do apóstolo Paulo, de modo a não sermos tentados a reagir ao século presente sem a lógica da graça divina, sem essa lógica em chamas provocadas pelo Espírito, como dizia o pregador galês Martin Lloyd Jones, que nos fazem enxergar um mundo mau e não reagir diante dele com más ações, e sim com boas obras. Tudo isso por causa da graça de Deus. Como falei, minha gente, não é animador estudar, buscar a palavra de Deus olhando esse cenário e apenas ficar atento a ele, apenas ficar tomado por ele. O bispo Weber falou mais cedo também sobre como por vezes lidar com algumas notícias nos empurram para baixo. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que precisamos, portanto, lembrar que de fato é tudo pela graça de Deus, que faz com que pecadores como eu e você, que foram alcançados por Ele, possam viver nesse dia mal com uma esperança maior. Na semana passada terminamos a mensagem lendo dos versículos 11 até o 15, do capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, onde aprendemos, em primeiro lugar, que a graça de Deus nos ensina como viver. Os versos 11 e 12 nos apontaram isso. Em segundo lugar, a graça de Deus nos ensina para onde olhar, no versículo 13. Terceiro ponto, a graça de Deus nos ensina quem é o Senhor, versículo 14. E o versículo 15, a graça de Deus nos ensina o que devemos aprender. Porque sim, se queremos praticar boas obras, se queremos ser um povo de boas obras, um povo não bondoso em si mesmo, mas um povo porque foi alcançado pela benignidade de Deus, conforme o texto que lemos e será esmiuçado em breve. Se a bondade de Deus nos alcançou, nos atingiu, nos envolveu e nos transformou, o que deve brotar de nós, portanto, é esse fruto digno de arrependimento, boas obras, para a glória dele, para a glória de Deus. E nessa realidade, minha gente, da banalidade da vida, do multiplicar da iniquidade profetizado por Jesus no Evangelho de Mateus, temos que nos lembrar, sempre nos lembrar. Portanto, vamos diretamente para o texto, versículo 1 do capítulo 3 de Tito. Lembra-lhes que se sujeitem. Primeira palavra de Paulo nesse capítulo 3 a Tito é trazer a lembrança
do povo de Creta a necessidade de se sujeitar às autoridades e o governo naquele contexto de Creta era o Império Romano, que era famoso também pelos seus requintes de crueldade sádica. Talvez não fosse tão fácil para a recente igreja cretense se sujeitar. E, de acordo com a interpretação bíblica nos textos originais, sempre que era usada essa expressão, lembra-lhe, é porque se tratava de um assunto com alguma dificuldade de prática para aqueles a quem a palavra era direcionada. Portanto, Paulo provoca a Tito, presbítero Tito, pastor Tito, a lembrar o povo cristão de Creta que eles se sujeitassem, se submetessem aos que governam e às autoridades. E aqui cabe a gente falar um pouquinho sobre isso, detalhar um pouquinho. Eu trouxe no meu esboço alguns recursos de homens que, tanto na teoria quanto na prática, tanto crendo quanto agindo, foram dons de Deus para a igreja, em seus países, em seus contextos, em suas eras, e seguem até hoje, sendo dádiva de Deus para a igreja para nos ensinar, na teoria e na prática, como se posicionar, portanto, como entender e fazer a devida leitura para que essa sujeição aconteça. O primeiro deles é Abraham Kuyper, que foi um pastor, teólogo e homem estatal, homem do Estado na Holanda. Kuyper diz: entendemos que a família, os negócios, a ciência, a arte e assim por diante, todas são esferas sociais que não devem sua existência ao Estado e que não derivam a lei de sua vida da superioridade do Estado, mas obedecem uma alta autoridade, uma elevada autoridade dentro de seu próprio meio. E Kuyper continua, preste atenção: uma autoridade que governa pela graça de Deus, do mesmo modo como faz a soberania do Estado, limita-se por seu próprio mandato, portanto, o governo que não pode nem ignorar, nem modificar, nem romper ao mandato divino, sob o qual estas esferas sociais estão. Trocando em miúdos, o que Kuyper provoca é que todas as esferas da vida social não se submetem ao Estado em si, mas submetem-se a esse governo de Deus, revelado de maneira graciosa, inclusive nos braços do Estado. Esse governo soberano de Deus sobre todas as coisas, porque a própria palavra diz que a governança humana é instituída pelo próprio Deus. Mas percebam o estabelecimento dos limites. Semana passada mencionei de memória Dietrich Bonhoeffer aqui e percebi que precisava detalhar um pouquinho mais quem foi esse personagem. Teólogo alemão que viveu nos Estados Unidos, na Inglaterra, contemporâneo do período da Segunda Guerra Mundial, e que sentiu-se provocado pelo Espírito, como ele mesmo relata em uma de suas cartas a um amigo e irmão confidente, a sair da sua zona de conforto de teólogo e pastor e voltar para a Alemanha, não apenas para fazer discípulos, mas para fazer parte de uma conspiração para eliminar o Império Nazista na figura de Adolf Hitler. Quem quiser conhecer mais a história, procure pesquisar. Tem um livro dele, uma biografia, muito boa mesmo. Se você gosta de conhecer a história, vale a pena conhecer quem foi Dietrich Bonhoeffer. E ele também comenta essa questão porque ele foi alguém que se insurgiu contra o Estado. Porque aquele Estado que dominava a sua Alemanha e avançava em violentíssimos passos de dominação imperialista por toda a Europa, da década de 40, já
não se encontrava dentro dessas esferas da autoridade divina. Já transpassava isso. Bonhoeffer diz: igreja, família, trabalho e governo só têm autorização do alto para o discurso na medida em que se limitam de maneira recíproca e lado a lado e em conjunto, cada um fazendo valer à sua maneira o mandato de Deus. Então ele coloca 4 esferas de autoridade: a igreja, a família, o trabalho e o governo. Se um desses não faz valer o mandato de Deus, o grande ponto, minha gente, e que passamos até há pouco tempo aqui, em nossos momentos de restrição, é que devemos sujeitar, como igreja e como crentes, as autoridades, e fizemos isso aqui. Fizemos isso, nos sujeitar às autoridades. O que cabe a nós, e essa conversa é muito séria quando falamos de cristianismo prático, é entender até que ponto o que é estabelecido como governança estatal fere os estatutos da palavra de Deus. Então, sim, devemos nos sujeitar às autoridades. Não devemos ceder a um discurso típico da mente revolucionária que seduz muito as novas gerações, em especial os brasileiros, os latinos, não é? Essa coisa do revolucionário, ela seduz a mente das pessoas, como se revolução fosse algo bom, necessariamente. Então há uma tendência de sempre querer subverter, sempre querer transformar, virar de cabeça para baixo. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é supra-reinos humanos, terrenos, nacionais ou internacionais. A proposta diz respeito ao reino de Deus, é algo muito maior. Para tal, o testemunho do Evangelho não deve ser corrompido pela nossa desobediência, porque o nosso próprio Senhor Jesus se sujeitou a governos e autoridades. O maior paradigma de obediência está nele. Romanos 13, de 1 a 7, você não precisa abrir, porque eu vou ler na Nova Versão Internacional, porque ela deixa bem claras as palavras de Paulo a respeito dessa teologia da obediência às autoridades. 7 versículos, fica comigo, preste atenção. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser, olha, por aqueles que praticam o mal. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. O texto continua. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. A autoridade é serva de Deus. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Pausa. O comentário que eu fiz a respeito desses homens bandidos que foram aniquilados na operação da Vila Cruzeiro essa semana. Povo de Deus, a justiça foi feita. É óbvio que trata-se de uma questão muito complexa se formos entrar nas minúcias do que levou essa gente a viver essa vida e ter esse fim. Eu sei que quem já sofreu um assalto por um rapazola desses de 15, 16, 17, 18 anos, talvez com a metade do seu peso, mas com uma máquina, desculpa o português claro, na sua cara por vezes, ou na cara da sua esposa, da sua filha,
Eu sei que teu sentimento de revolta toma a tua razão, e por vezes é o bem feito, é isso mesmo, bandido bom é bandido morto, e todo o bordão vai embora. E a gente esquece que bandido também nós somos diante de Deus, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e todos deveriam ser condenados à morte. Socialmente não, mas espiritualmente sim. E para nós as coisas do Espírito falam muito mais alto do que as coisas desse mundo. Posso ouvir um amém? Né? A palavra tem que nos confrontar, irmãos. A gente tem que sair dessa imaturidade e infantilidade espiritual, de só viver de acordo com aquilo que nos é conveniente. Esses homens morreram porque passaram pelo fio da espada da autoridade. Isso não deve ser motivo de celebração, mas também não devemos falar igual a mídia enviesada, um massacre, querendo fazer comparativos do massacre de 19 crianças no Texas por um louco endemoniado e 2 professoras, com o que aconteceu aqui, porque foi praticamente no mesmo dia quase. Aí a mídia enviesada vai dizer um massacre, Não, minha gente, uma mulher trabalhadora foi morta. Até então as investigações apontam que todos eram meliantes. Mas isso deve ser motivo de faniquitos, muitas vezes de homem com masculinidade mal resolvida, como já falei aqui outra vez, queria ser o Rambo, aí olha essas coisas, não sei o que acontece, fantasia fala mais alto, esquece que antes de tudo, estou falando para crente, tá? Se você é crente, cuidado com esses sentimentos que você tem, cara, em nome de Jesus, tá? Eu quero orar com você, não precisa ser na frente, não, a gente vê ali, não gostei, fica com vontade de dar na tua cara depois que você falou, mas... Pode ser, pode acontecer, já aconteceu em outras vezes. Minha gente, é porque o assunto é pesado, de vez em quando a gente tem que tentar amenizar um pouco. Vamos continuar com Paulo em Romanos 13. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Que texto maravilhoso! É por isso também que vocês pagam impostos. Brasileiro, em média, de 6 a 7 meses para pagar. A gente está aí na reta final, né? 6 a 7 meses de trabalho do ano para pagar todos os impostos. Fica a dica. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Essa é a orientação e a teologia de Paulo sobre a obediência às autoridades. Muito claro, em especial na tradução na Nova Versão Internacional. Muito claro, pode pesquisar depois, Romanos 13, de 1 a 7. Está tudo aí. Está tudo aí. E aí você pode pensar, poxa, a autoridade, a governança é estabelecida por Deus e ela só pratica o bem? Claro que não, meu irmão. Ela foi instituída por Deus assim. Mas ela se manifesta na terra assim? O contexto de Paulo escrevendo aos romanos prova que não. A igreja em Roma, meus irmãos, Roma, ele está falando de sujeitar a autoridade de Roma. Um povo pagão, violento e sádico. O que eu quero dizer é que se é difícil hoje, era difícil também no tempo das epístolas de Paulo. E a palavra de Deus é inerrante, amém? A palavra de Deus não tem erro. Então eu preciso crer nisso e me sujeitar ao que a palavra fala. Aqui não cabe o que eu acho ou o que eu penso. Portanto, sujeitem-se às autoridades. Sujeitem-se.
Uma das coisas mais belas do cristianismo é a simplicidade com que a palavra de Deus nos mostra o modo de vida que devem ter aqueles que creem em Cristo. A defesa de Pedro, quando pressionado pelas autoridades por estar ensinando o evangelho no templo, após já ter sido preso por fazê-lo, resume basicamente essa teologia que a gente tratou aqui. Uma simples frase: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a autoridade te força ou nos força a desobedecer a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, como o bispo Weber falou ano passado, vai ser necessário a gente entrar em desobediência civil. Se a autoridade e o governo impor quaisquer coisas que nos façam desobedecer ao nosso Deus, aí cabe a desobediência civil. Fora disso, é pecado. Fora disso, por mais que nos indigne a postura da autoridade do governo, devemos nos sujeitar a ela. O nosso Senhor há de vir para julgar reis e nações, e isso deve nos conduzir, essa bendita esperança. Voltando para o versículo 1 de Tito 3. Devemos, portanto, no presente, compreender como ajudamos o próximo. Já falamos dessa coisa amarga da autoridade e da governança, e eu nem entrei nos aspectos da autoridade e governo espiritual. Existem discussões a respeito se Paulo aborda isso aqui, autoridade espiritual. Eu creio que não, eu creio, de acordo com muitos outros especialistas e em todo o contexto da carta, que Paulo está falando de autoridades e governos humanos, que espirituais são, porque eles foram, como o próprio apóstolo Paulo ensina, instituídos por Deus. Eu quero dizer que não se trata de autoridade e governança de igreja, mas sim os braços de governo, de Estado. O conceito de Estado, como temos hoje, nem existia naquela época. O fato é que os versos 1 e 2 de Tito 3 nos mostram no presente que podemos ajudar o próximo, mesmo nesse cenário tão confuso, tão difícil. A primeira coisa que a gente aprende, portanto, é nos submeter com obediência, sujeitar, acatar. Segundo lugar, servir com diligência. Ainda no verso 1, vejam quanto conteúdo. Sejam obedientes, estejam prontos para o quê? Para toda boa obra. Sejam obedientes, estejam prontos, aptos para a prática de toda boa obra, conforme já fomos provocados nessas 3 mensagens anteriores até aqui e nos 2 capítulos de Tito que lemos até aqui. Terceira coisa, ainda dentro dessa possibilidade de, no presente, ajudarmos o próximo diretamente, falar com amabilidade. Olha só o que diz o verso 2: não difamem ninguém, não difamem ninguém, não fale mal ou não comprometa a fama, o reconhecimento do nome de outra pessoa, não fale mal do outro. Pode parecer muito, muito simples, mas ainda é uma prática muito, muito recorrente entre nós, entre crentes. Se você é não crente e está aqui, se você não se identifica como evangélico, mas visitou essa igreja essa noite, está vindo com um amigo, provavelmente você já ouviu essa história de crente ser fofoqueiro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você é nessa condição de não crente estar aqui, eu te peço perdão por isso, que é feio demais. É uma prática muito antiga, mas que não tem nada de boa obra, ao contrário, ela é péssima obra. Antes a gente deve falar bem do próximo, ter a alegria de exaltar as qualidades do próximo. Jonathan Edwards, muitos aqui já ouviram falar dele. Jonathan Edwards, ele num dado momento da sua vida, ainda jovem, ele escrevia resoluções em toda virada do ano, resoluções do que ele queria ser, do que ele queria viver para a glória de Deus. E Edwards,
Em 19 de dezembro de 1722, escreveu o seguinte: resolvi nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja, a menos que algum bem particular nasça disso mesmo. Olha só, olha a lógica em chamas de Edwards. Não significa que ele vai cohonestar, que ele vai concordar, que ele vai validar a prática de quem está fazendo mal, e consequentemente você vai falar daquele mal. Mas ele afirma: nunca vou dizer nada de mal sobre ninguém, a menos que algum bem particular nasça disso mesmo. Então, se eu vou provocar uma fala, por exemplo, e aí o comentário sobre essa resolução é muito interessante, eu tenho que levar a comunicar a um líder espiritual, ao meu pastor: olha, tal irmã está cometendo tal coisa, eu estou falando algo de mal que ela fez, mas o objetivo dessa fala, a finalidade dessa fala é disciplina, é correção, e meu irmão, minha irmã, disciplina é o amor de Deus manifesto da forma mais honesta e sincera que pode haver no nosso meio. É cuidar, como um pai faz com seus filhos. Aí cabe. Existem outras resoluções de Edwards nesse mesmo sentido. Se você quiser, depois pesquisa, vale a pena. Eu quero concordar com ele, resolver nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja. Isso tem que acabar no nosso meio, em nome de Jesus. A gente tem que falar com amabilidade uns com os outros. O texto continua no verso 2 de Tito 3. Nem sejam altercadores. Palavra, né? Precisa de uma traduçãozinha. Polemizador, debatedor. Não sejam altercadores, mas cordatos, amáveis, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Boa obra começa em ser, basicamente, gente boa. É que gente boa caiu, né, naquela coisa do populacho, né? Ô, gente boa! Mas é gente boa por causa da bondade de Deus, e que não consegue viver de outro jeito que não seja sob essa lógica da amabilidade, da cortesia, é até difícil falar disso, que isso é o mínimo da educação até. Toda a cultura judaico-cristã contribuiu para o Ocidente para isso, inclusive para dar as bases para isso, da boa educação, de ser cordato um com o outro, de ser amável um com o outro. Essa coisa de uma vida de quem é evangélico, taciturna, cara fechada o tempo todo, só palavras nocauteando o tempo todo, isso precisa acabar entre nós, em nome de Jesus. E o texto continua, versículo 3. E aqui, no verso 3, é necessário olhar como no passado, como em razão do pecado, a natureza do homem é prejudicar o outro, prejudicar o próximo. Verso 3: pois nós também outrora éramos nécios, ou tolos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Que atribuição pesada, não é? Escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso é coisa, meu irmão, minha irmã, do passado. Veja, verso 3, nós também o quê? Outrora, no passado. Se a gente se encontra em alguma dessas coisas aqui, gente tola, desobediente, desgarrada, escrava de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odioso e odiando uns aos outros, isso é coisa do passado.
Paulo provoca Tito a lembrar aos cretenses: vocês não são mais os cretenses que os poetas e filósofos falavam sobre vocês. Não! Sabe por quê? Verso 4: quando, porém, Evangelho, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Quando, porém, a mesma estrutura que Paulo usa em outras passagens, como Efésios 2, o posicionamento da condição humana sob o peso do pecado, e o versículo seguinte, o sol da justiça se manifestando, trazendo luz sobre a escuridão, trazendo vida no vale de ossos secos. Glória a Deus. Aqui entendemos, portanto, que fomos regenerados para as boas obras. Em primeiro lugar, só nesses 3 versículos anteriores, entendemos que devemos estar prontos para as boas obras. Agora nós vamos ver que fomos regenerados para as boas obras. Verso 5: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sobre ser regenerado para as boas obras, em primeiro lugar, Deus cuida de nós. O verso 4, não posso deixar de fazer e chamar a atenção para a frase final do verso 4. Se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, para com todo tipo de gente. A expressão filantropia vem disso aqui, amor para com todos. A maior obra de misericórdia, de caridade, de compaixão foi o Deus Pai entregar o Deus Filho por amor a nós. Por amor aos pecadores de Creta, entre os anos de 62 e 64 depois de Cristo. Por amor aos pecadores arrependidos, aqui em Duque de Caxias em 2021. Até que Ele venha, é por amor. E o verso 5 nos mostra que Deus nos transforma, porque nós não somos salvos pelas obras de justiça, não, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. O lavar que, daí a imagem da visão profética do vale dos ossos secos vem à mente, dando carne, ligas, musculatura, onde antes só haviam ossos, regenerando, um milagre, ao mesmo tempo renovando, dando fôlego de vida sobre pulmões para que possam respirar, e ao respirar bradar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, por meio do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo transforma aqueles que outrora eram mortos nos seus delitos e pecados. Verso 6: Deus veio até nós, que Ele, o Espírito Santo, derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. No processo de sermos regenerados para as boas obras, Deus nos consola. Versículo 7: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E aqui Paulo estabelece toda a sua estrutura magna teológica da justificação. Mais uma vez, ele acende os holofotes para a sã doutrina da justificação. Deus nos consola, nos dá a bendita esperança em dias tão difíceis, para seguir para a glória dEle, praticando boas obras para a glória dEle,
não porque entendemos que vamos ter algum reconhecimento aqui, embora Deus muitas vezes misericordiosamente permita que obras que santos façam tenham algum reconhecimento. O grande reconhecimento que esperamos está em Cristo Jesus, em ouvir dele, servo bom e fiel, ouvir dele. Porque não fazemos o que fazemos para as boas obras. Versículo 8: seremos recompensados misericordiosamente por boas obras. Mas onde vai vir essa recompensa? Vamos ler. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Ou seja, Paulo deixa claro que essas palavras são dignas de confiança, você pode confiar nelas. E quero que no tocante a essas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam o quê? Solícitos na prática de boas obras. Sejam voluntários na prática de boas obras. Porque estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Aí a versão Nova Almeida atualizada, muito próxima aqui da nossa ARA, revista atualizada, diz o seguinte, no mesmo verso: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem, que tenha empenho na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Texto objetivo. Agora, dos versos 9 até o 11, é uma rajada de objetividade de Paulo. Verso 9: não tem sabedoria nesse tipo de coisa, e elas não têm proveito algum. Portanto, simplesmente evita discussões insensatas, genealogias, que isso era parte dos judaizantes que tentavam ali ganhar algum espaço com discussões sobre as genealogias antigas. Toda essa coisa de ancestralidade que tomava o tempo e a atenção dos discípulos, isso também tinha algum impacto lá em Creta. Contendas, lutas e debates sobre a lei. Impressionante que tem programa de rádio sobre isso, né? Ainda tem? Acho que não, graças a Deus. Acho que não teve nenhum programa, né? Que eu acho perda de tempo, irmãos, esses programinhas. Se você gosta, poxa, talvez já era, já falei. Mas esse, por vezes, é um debate sobre o nada e não leva para lugar nenhum. E desculpa, muitas vezes vai gente que nem capacitada é. Deus que me perdoe, me ajuda, Senhor. Tem gente que nem capacitada é. Talvez é famosa, é conhecida, um influenciador, e aí vai lá e dá ibope. A gente não deve perder tempo com esse tipo de coisa, minha gente. A consciência do crente, do evangélico, está sendo tragada para a ignorância por causa disso. Consequentemente, a gente não vive essa vida digna do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo por isso. Portanto, evite discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são inúteis e são fúteis, são vazias. Verso 10, mais uma vez, evita o quê? O homem faccioso. Evita o cara que quer dividir tudo, ou a mulher que quer dividir tudo, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. O chamado para o povo da divisão é o quê? Disciplina. Olha o que Paulo fala. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita. Você fala uma, fala duas, não vai ter espaço para pedir música no Fantástico. Não tem a terceira. Na primeira e a segunda não tem terceira para divisor. Sabe o que é, gente? Sabe o que é? Na prática, é fofoca,
a conversas rebeldes, de dissolução, esse tipo de coisa, esse tipo de mal. Admoesta uma vez, não está certo, isso precisa parar. Admoesta a segunda, não está certo. A terceira, evita. Quer praticar boa obra? A gente não quer praticar boa obra? A gente tem que evitar o que é mal. Versículos 12 e 13. Perdão, versículo 11 ainda. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenado. Faccioso, a facciosa, o povo da divisão, tem de haver disciplina neles, porque as suas ações podem ser destrutivas para o corpo. Versículos 12 e 13. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Aqui a gente vê elementos, membros da liderança em que Paulo está posicionando, está listando aqui. Ouça o conselho da liderança, contribui com a liderança. É isso que esses 2 versículos nos mostram. Cuidado, a intenção de Paulo de passar um tempo com aqueles irmãos. Encaminha com diligência, com cuidado, Zenas, Apolo, a fim de que não lhe falte nada. Contribui com a liderança. Versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Faça a diferença nas boas obras a favor dos necessitados. É o que Paulo escreve a Tito para que ele leve a Creta. Para o quê? Não se tornarem infrutíferos. Sem as boas obras, eles são infrutíferos. É isso que Paulo diz. Todos os que se acham comigo te saúdam, Tito. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Minha gente, chegamos ao fim da mensagem, ao fim dos versículos, e eu quero pensar em algumas coisas práticas com vocês, em especial sobre boas obras. Pensar um jeito diferente de ter aplicação. A minha aplicação objetiva, à luz do texto, em especial dos últimos versículos que nós lemos, do 9 até o 15, é a seguinte. Primeiro ponto, evite a tolice. Evitemos a tolice, evitemos a perda de tempo. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Eu quero ser um crente de boas obras para a glória de Deus. Eu quero evitar a tolice na minha vida em nome de Jesus. Segundo ponto, rejeite a divisão. Rejeite com todas as suas forças. Meu irmão, minha irmã, membros da ICNV Vila. Semana passada eu fiz alusão aos irmãos mais velhos e experientes da comunidade, que eles são exemplo. Eu estou falando com contundência, mas graças a Deus eu ainda não vi nenhum absurdo nesse sentido aqui. Mas todo cuidado é pouco. Então temos que ficar alertas o tempo todo. A palavra de Deus nos orienta a rejeitar a divisão. Então temos que ser contundentes com isso sim, para que não haja uma filigrana disso no nosso meio. Vamos fazer um pacto para evitar esse tipo de conversa, o menor que seja entre nós, em nome de Jesus. Vamos honrar o ministério de Jesus sobre a nossa vida. Vamos honrar o que vamos fazer aqui domingo de manhã, para que não seja um ritual vazio, em nome de Jesus. Ao tomar do cálice e do pão, porque isso tem que cancelar todo tipo de conversa facciosa entre nós, por menor que seja, em nome de Jesus. Terceira coisa, siga o líder, siga o seu líder.
Aqui é fácil, tem uma liderança instituída e ordenada na casa como pastor, Bispo Weber. É fácil, um líder, siga o Bispo Weber. Os diáconos, Diácono Ângelo, já vou falar dele logo, Diácono Ângelo, Diácono José Devaldo, diáconos instalados oficialmente na igreja. Siga o líder. Os versos 12 e 13 mostraram isso para nós. O princípio de honrar a liderança, de cuidar da liderança. Sigam os líderes, em nome de Jesus. Quarta coisa, sustente as boas obras. O versículo 14 que eu vou ler mais uma vez. Agora, quanto aos nossos, Paulo está escrevendo isso para a igreja em Creta. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos consigam ouvir isso, nossos olhos consigam ler isso, entendendo que é para nós também. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também ao quê? Distinguir-se nas boas obras a favor de quem? Dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Nós não queremos ser um povo infrutífero, não é? Queremos ser um povo que dê fruto digno de arrependimento para a glória de Deus. Então, é chegado o momento da gente se distinguir nisso aqui. Os dias são maus, a economia está pesada, mas sempre é possível olhar para aquele que tem menos que nós, e não são poucos. Tudo isso deve ser feito, portanto, como aprendemos no versículo 15, orando por graça, porque tudo isso é pela graça de Deus, meu irmão, minha irmã. As boas obras não são porque somos bons, mas porque Deus é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Quero falar rapidamente sobre boas obras. E o aspecto social delas. Sim. Porque essa pauta vem sendo sequestrada por alas ideológicas já há algum tempo. E para não nos confundirmos com esses sinalizadores de virtude e essa suposta gente do bem, vamos ficando intimidados em relação ao cuidado ao necessitado e ao pobre, colocando isso na vala comum do discurso da esquerda. Não, irmãos, cuidado do pobre é coisa de crente, cuidado do pobre é coisa de quem nasceu de novo, é zelar pela imago Dei, é zelar pela imagem de Deus, pelo amor do Senhor. A gente precisa mudar a nossa mente em relação a isso, porque muitos ainda acham, têm caído nessa esparrela. Já falou de cuidar de pobre e já virou esquerda. Que coisa bizarra, e que precisa cair por terra em nome de Jesus, se a gente quiser crer e agir, se não for só artezinha de mensagem, quiser que seja coisa na prática, gente, em nome de Jesus. A igreja, quando possuir condições para tal, pode e deve se envolver na responsabilidade social. Temos diversos exemplos bíblicos de como tanto indivíduos como igrejas se envolviam nesta tarefa. Atos 9:36, 2 Coríntios 9, de 8 a 11, 1 Timóteo 6, de 17 a 18, Tito mesmo que acabamos de ler, 3:14, Hebreus 10:24, que expus há meses atrás, Tiago 2, de 14 a 17. Isso vai ficar registrado no YouTube, você vai poder lá conferir os versículos, se quiser a gente conversa sobre isso também. Embora eu ache que nem precise tirar dúvidas sobre isso, né? É tão óbvio, mas eu sinto que a gente está um pouco intimidado com isso. A mão está um pouco recolhida em relação a isso. Essa responsabilidade no âmbito social da igreja, ser feito de duas formas. Primeira, envolvimento pessoal. Não precisamos de uma instituição organizada para ajudarmos aos pobres. Tal como foi com Dorcas, lá em Atos capítulo 9, podemos nos envolver pessoal e informalmente nessa tarefa. Primeira esfera, a esfera pessoal. Segunda esfera, e aí entra a gente, esfera organizacional. Podemos também, como igreja, desenvolver alguma atividade organizada com pessoas devidamente preparadas para tal, a fim de atender alguma necessidade da sociedade local. É importante que cada cristão reconheça a sua vocação e seus dons, para que não tenhamos frustrações ou problemas administrativos nestes tipos
de trabalho. Gente, isso aqui dá pano para manga, eu sei. Mas eu quero deixar só uma coisinha no ar. Quantos aqui conhecem, e eu peço por favor que você levante a mão, porque isso é estatístico, o Ministério Mãos de Compaixão dessa igreja? Levanta a mão aí de compaixão, um bom número, né? Para quem não conhece, para quem nunca ouviu, é uma área desenvolvida pelo nosso diácono Ângelo, que simplesmente visa prover a despensa daqueles que estão com a despensa vazia, tá? É muito simples, é uma despensa da igreja, um celeiro da igreja, que em primeiro lugar cuida dos domésticos da fé, tanto aqui da região de Caxias, até mesmo pessoal lá de Teresópolis, vinculados à Casa de Retiros Recanto das Cerejeiras, propriedade, sede campestre. Eu gosto muito dessa definição do sede campal ou campestre, bicho? Sede campestre, muito legal, né? Mas tem gente que precisa lá. A gente, quando vai lá, é sempre mesa farta, mas também tem gente que precisa lá. E os dias estão maus, muita coisa acontecendo na igreja, e esse ministério, essa frente de serviço, ela foi um pouco deixada de lado nas memórias aqui, nos anúncios e tudo mais. Em nome de Jesus, por favor, próximo domingo, geralmente, não é, Ângelo? É o domingo da entrega, o primeiro domingo do mês, domingo do dia da ceia. Vamos lotar aquele espaço ali, em nome de Jesus, de recursos para ajudar a gente que está passando fome. No frio parece que a sensação de fome fica pior, né? Se bem que o frio, aquele frio republicano que eu tanto gosto, já está acabando. Mas enfim, tem gente passando fome no frio, no calor, em todo tempo. Na maioria das vezes é no calor aqui no Rio. Tem gente passando fome, sim, muito perto de nós. Não posso esquecer do dia que estava voltando com os jovens de uma reunião ali, a gente tinha almoçado junto, veio com uma quentinha, tinha um homem aqui na esquina, deitado, faminto. Minha gente, nós devemos zelar pela nossa comunidade, pelas pessoas carentes da nossa comunidade. Isso é boa obra, sim, são necessitados. Olhando para os de dentro, sempre, em nome de Jesus, mas não nos esquecendo dos de fora. A gente vai no sábado, dia 11, reunir os jovens aqui para ter um treinamento de evangelização, o aspecto missional da evangelização. E uma das coisas que a gente vai falar é desse cuidado, dessa responsabilidade. E eu me sinto motivado, impulsionado pelo Espírito Santo a agirmos, meus irmãos e minhas irmãs, em obras de misericórdia. Eu sei que tem irmãos que já se mobilizaram aqui para servir tanto o pão físico quanto o pão espiritual nas imediações da rodoviária de Duque de Caxias, um trabalho que ficava aqui circundando debaixo do radar de todo mundo. E realmente não precisa ser nada super divulgado, o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Mas quando há uma desmobilização do corpo, a gente precisa começar a despertar de novo e lembrar que fomos feitos para as boas obras, irmãos, para expressar isso. Isso não é para sinalizar virtude, isso não é para negociar a salvação de ninguém, mas é simplesmente expressar compaixão e misericórdia, porque fomos alvos de compaixão e misericórdia. E isso é cristianismo na prática, meu irmão, minha irmã. Isso é cristianismo na prática. Que em nome de Jesus, nós façamos isso domingo que vem. Vamos fazer isso. Trazer o máximo possível de mantimentos para reativar de forma pública e oficial o Mãos de Compaixão com o diácono Ângelo, tá bom? Se você quiser saber mais detalhes, procure o diácono. A função bíblica dele, inclusive, contempla isso. Procure o diácono, tá? Diácono Ângelo, converse com ele e vamos ser gente abençoadora, vamos estender as mãos para os necessitados, para a glória de Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos orar. Pai Santo, nós lemos como último texto bíblico dessa noite: a graça seja com todos vós. Com ciência dessa verdade, sabendo dessa verdade,
que a graça é com todos nós. Nos achegamos diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, por incorrer em erros que Te desagradam frontalmente, quando não falamos com amabilidade, quando não servimos diligentemente, quando não agimos com humildade. Senhor, perdoa-nos. E Pai, enche o nosso coração de ação de graças, porque a Tua palavra, como lemos, nos ensina que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos transforma, o Senhor veio até nós pelo Teu Espírito e o Senhor nos consola. Por isso, Deus, diante dessa verdade, faça com que a gente evite a tolice dos debates, das brigas por questões doutrinárias das mais pueris. Faça com que rejeitemos qualquer tipo de divisão e de espírito de facção entre nós. Faça-nos um povo que obedece e segue a liderança. Faça-nos ser um povo que sustente as boas obras da casa de Deus, para a glória do Teu nome. Que sejamos gente generosa, que hajam com liberalidade para a glória do Teu nome. Assim Te oramos, crendo que o Teu Espírito Santo vai nos convencer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que a graça de Deus seja com todos vós.